Bom dia, sexta-feira, dia 6 de junho. Hoje tem de tudo, gente. Um dia bem legal, até a noite. Primeiro, porque a lua está transitando em Libra, vem de um trígono com o Sol e vai chegando a um sextil com Marte bem no meio do dia. Mas tivemos o ingresso de Vênus no signo de Touro, né, no ponto onde ela tem domicílio. Vênus deixou ali o signo de Áries, onde os desejos ficam mais instigados, impulsivos, né, mais no perfil de conquista. Ingressa em Touro, onde ela tem domínio, e ali é uma configuração bem linear. Touro é um signo fixo, é um signo da Terra. Então, essas questões como desejos, satisfações, vão para um plano mais prático, não tem aquela coisa agitada. Agora, Vênus como um significador de criatividade junto, né, de processo gerador, junto com a Lua, junto com Júpiter, em torno fica exatamente assim para um perfil assim da criação abstrata, é mais uma criação prática. Então, para o plano de artes, por exemplo, pode ser legal para dar forma em alguns projetos, algumas ideias, pensando no fator estético, né? Essa é uma posição muito legal. Agora, também para o plano das finanças e do amor, especialmente nos momentos que Vênus em Touro estiver em aspectos legais, tá? Porque a gente vai ter aqui vários momentos em que a Lua no signo de Peixes vai ter um aspecto de sextil com esse ponto, e também a Lua em Câncer. Então vai ser muito interessante, gente, para acrescentar assim um fator de abstração no processo criativo, uma certa sensibilidade, né? E vai ficar bem legal, produtivo, próspero, muito interessante. Então, nós vamos acompanhando aqui diariamente esses momentos em que Vênus em Touro tem aspectos fáceis, que vai ser aí um perfil muito interessante aí que vocês vão ter de prosperidade, de facilidade criativa também. É um momento agradável. A sexta vem bem agradável. A Lua vai chegar ao sextil com Marte, vai ter um perfil muito produtivo, realizador. A manhã da sexta-feira é uma manhã que vem com o acréscimo da secura do Marte em Leão, então a gente tende a facilidade para a produção. E também vibração, né? Aquela coisa mais motivada, não é um dia apático. Aí depois muda um pouquinho, gente, porque a Lua sai do sextil com Marte e se aplica um trígono a Mercúrio. Ela vai ter uma sequência aqui, né, dois aspectos de trígonos do ar. E os trígonos do ar, eles já são mais leves, são bem legais, assim, muito descontraídos, bem tranquilos, mas aí a gente já não tem essa secura de linearidade, nem esse potencial de vibração para produção mesmo, né, pensando no fator realizador. É mais de manhã mesmo que tem essa energia aí para produzir. À tarde a gente tem um pouco mais de descontração, de leveza. A umidade do ar, ela não chega a atrapalhar, porque são trígonos, né? Mas a gente vai sentindo aí um clima tranquilo, por exemplo, para ter ideias, para tentar um caminho um pouquinho diferente em uma coisa, outra coisa que a gente estiver fazendo, até para as iniciativas, não é ruim. A gente só tem que ter atenção, porque os astros estão bem no fim, né, dos signos, principalmente quando a Lua chegar ao trígono a Júpiter, que vai ser às 22 horas e 4 minutos, né? Então, Júpiter está muito no finalzinho de Gêmeos, é um ponto onde ele já tem detrimento, né? E a Lua tá bem no finalzinho ali do signo de Libra. Apesar do trígono do ar ser um trígono assim tranquilo e descontraído, eu penso que para riscos muito ousados assim é legal ter cautela, né? Com o prosperador Júpiter aqui já na eminência de mudar de signo, né? Os graus finais são graus um pouquinho mais desafiadores, mas o clima geral muito fácil. Eu penso que até para captar ideias, para tentar coisas diferentes, né? Como eu falei para vocês, o clima é otimista, ele é bastante confiante, ele é conciliatório, ele tem uma tendência de conexão, né? De interação e troca. Naturalmente, as sextas-feiras já tem um pouco desse clima, né? Principalmente à tarde, né? Mais pro final da tarde, à noite, mas essa vai ter um pouquinho mais, tá? Sujeita a bastantes novidades também, então fiquem atentos aí que for surgindo, porque podem ser oportunidades boas, novidades aí bastante interessantes. E depois a Lua vai ficar um pouquinho só fora de curso. Quando for 23 horas e 22 minutos, ela ingressa em Escorpião. Aí muda completamente o clima, tá? Os trígonos do ar são descontraídos, leves, otimistas, soltos, né? Quando ela ingressa em Escorpião, ó, ela fecha, né? Vai bem lá pro fundo. Até legal, assim, para as atividades que dependam de um pouco mais de concentração, né? Se você estiver acordado aí nesse momento, lidando com alguma atividade que precisa de um olhar mais centrado, né? Não vai ser exatamente ruim, mas não é um perfil festivo. E a Lua ingressa em Escorpião já chegando à oposição a Vênus. Vênus acabou de ingressar em Touro, né? Hoje na madrugada. E a oposição entre Lua e Vênus vai ser no sábado, 1h22 da madrugada. E aí o que a gente tem é assim, um pouquinho de rigidez, né? Porque até que para a Lua que está em Escorpião é ruim, né? É um ponto de debilidade, mas ela se beneficia
da oposição com Vênus em Touro, onde ela tem exaltação, mas não vai acrescentar leveza e nem flexibilidade, né? É um perfil ainda mantenedor, é uma oposição de signos fixos, então puxa de um lado, outro puxa do outro, né? É um perfil rígido. E aí deve-se ter cautela, primeiro, com assuntos ligados ao plano material. Não é um bom momento, essa virada de sexta para sábado, para negócios financeiros, seja aplicação, resgate ou mesmo para aquisição, porque tem um desequilíbrio nesse fator aqui dos desejos, né? Pensando no fator da oposição. Eu penso assim que às vezes a rigidez, a falta de flexibilidade não permite a gente ver todos os detalhes e incorrer aqui em alguns erros é uma possibilidade. Então atenção se você estiver pensando em aquisições nesse momento. Eu recomendaria um outro momento, tá? Agora, no plano de amor, romance, geralmente isso é um perfil um pouco enciumado, dominador, né? Uma resistência aqui em 2 astros relacionados a plano de sentimento, afeto e troca, tem uma tendência um pouco mais enciumada, é apegada e ela tem um perfil bem, assim, sensual também, né? Com Vênus em Touro, né, Lua em Escorpião, acentua muito esse perfil da sensualidade, mas num sentido mais desafiador, né, porque é uma oposição. Então aquela coisa mais passional fica um pouco presente, né, um pouquinho de resistência. E olha, assim, para o plano artístico pode até ser interessante para se ter ideias, mas assim, o que você tiver de ideia agora, depois elabora melhor, né? Oposições não são aspectos fáceis, então assim, pode até surgir uma ideia no meio de um caos ali, de algum problema, mas amadurece a ideia antes, analisa se é isso mesmo, né? E o que vai acontecer, gente? Depois disso, a Lua não tem novos aspectos, e ela vai ficar no restante do sábado, quase o sábado inteiro, sem aspectos perfeitos, e o domingo também. A gente só vai conseguir perceber o próximo aspecto da Lua no domingo, lá para tarde, tá? Que vai ser, gente, uma quadratura de Lua com Marte. E estranho porque ela vai ser uma quadratura com Marte no dia 9, segunda-feira. Segunda-feira é um dia que vai ter muita coisa acontecendo, tá? Vai acontecer bem na madrugada, 2h57 da madrugada. Então, quando for domingo, já ali do meio da manhã em diante, a gente já vai estar sentindo forte essa influência da quadratura entre Lua e Marte, né? Apesar de não ser perfeita exatamente no domingo, ela tá aumentando a influência. Agora, no sábado, a gente ainda vai ter a Lua meio vazia, né? Fica um dia meio em suspenso. Então, o sábado ele vai precisar de uma atenção aí para os inícios. Mas me acompanha amanhã, gente, porque a semana que vem tem tanta coisa. Tem lua cheia, tem ingresso de Júpiter em Câncer, tem vários momentos de Mercúrio também. Tem 2 dias que não tem aspectos perfeitos nenhum. Semana que vem que vem. Então me acompanha amanhã nas reflexões astrológicas. E fique atento, ative as notificações, porque no domingo eu vou postar aquele vídeo que vocês me pediram com o complemento das 3 luas. A gente vai falar primeiro da lua pré-natal, como você pode analisar a configuração da lua pré-natal, tá bom? Então, ótimo final de semana para vocês, até amanhã.